Olá, estudantes do sétimo ano, matemática. Quem está falando é o professor Júnior. Mais uma aula, hoje com potenciação com números racionais. Anteriormente, em outros vídeos, de outros professores, inclusive, vocês já estudaram a potenciação em números naturais, inteiros, e já viram também a questão dos números racionais, quem são eles, como definir, como transformar os números racionais. E hoje, especificamente, vamos estudar a potenciação nos números racionais, certo? Então, só relembrando, o número racional é aquele qualquer número que você consegue escrever como uma fração de A sobre B. Esse A sobre B são números inteiros, pode ser, por exemplo, 3 quintos, menos 5 sétimos, a fração que você conseguir construir. Se você consegue transformar o número numa fração, ele é racional, com b diferente de zero. Essa questão de ser com b diferente de zero, você pode pensar é porque se b for zero, vai ficar 3 sobre zero, então é 3 dividido por zero, você acha que dá zero. Mas não, é porque dá uma indefinição matemática. Não se pode dividir por zero. Se você utilizar a calculadora que você tem no celular e você dividir qualquer número por zero, você acha que ela vai dizer que é zero. Mas o que vai aparecer na mensagem é que o número não existe, que não está definido, ou que não pertence aos reais. Vai aparecer alguma mensagem do tipo, dependendo da calculadora. Então, o número racional é esse. Você consegue escrever com uma fração. E aí embaixo tem um exemplo, com um número genérico, é claro, não está usando números, está usando variáveis, que você tem um número racional, que é A sobre B, e ele está elevado a uma potência K. Aí vem essa primeira propriedade. Como é que eu começo a resolver, certo? Então, você pode fazer essa potência que está, no caso, sobre o número racional A sobre B, ela pode ser passada para cada um dos termos. O numerador e o denominador elevado a essa potência, certo? Então você pode passar para cada um dos termos. Vamos analisar agora alguns casos específicos, certo? O primeiro deles é quando essa potência é zero. E aí vale a mesma propriedade que valia para os números inteiros. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, e temos aí o segundo caso específico, que é quando o expoente é igual a 1, e no caso vai ser igual ao próprio número racional. Então, se você tem A sobre B elevado a 1, vai ser igual a A sobre B. Então, a mesma propriedade que você tinha nos números inteiros. Vamos analisar também agora a multiplicação com bases iguais. Agora, é importante frisar que, como ele é um número racional, essa base igual não é um número, certo? São os dois. O numerador e o denominador representam um número racional. Então, se você fizer a multiplicação de A sobre B elevado a P vezes A sobre B elevado a Q, usa aquela mesma propriedade que você tinha, certo? Então você vai repetir a base, vai ficar A sobre B, e vai somar os expoentes, que no caso é P mais Q. Aí você poderia aqui fazer a soma desses expoentes e depois escrever a potência, cada termo com a sua potência. Poderia ser A elevado a P mais Q sobre B elevado a P mais Q, para aí você finalizar a sua resposta. Eu vou apagar aqui o quadro para fazer alguns exemplos, para a gente ver na prática, fazendo os cálculos, vendo os números, que fica melhor de fixar. Antes de nós partirmos para os exemplos com números, vamos resolver também a questão da propriedade que existe para resolver número racional com expoente negativo, certo? Que é uma propriedade até bem interessante. Veja só, se você tem o número racional A sobre B e você vai elevar ele a menos Q, que pode ser qualquer expoente negativo, como que você resolve? A forma de resolver é até interessante e simples. É só você inverter o numerador com o denominador, inverte. Ó, se era A sobre B, fica B sobre A e o expoente fica positivo. E aí você resolve normalmente. Só você utilizar esse expoente em cada um dos termos.
Então, aqui embaixo temos uma demonstração para saber por que essa forma de resolver é válida, certo? Essa forma de você inverter os números e deixar o expoente positivo. Vamos analisar, certo? Então temos aqui nosso número racional elevado a um expoente negativo. Nós sabemos que essa propriedade é válida, então vai ficar a elevado a menos k sobre b elevado a menos k. E aí, se vocês lembram de potências com números negativos, certo? Então se você tem, por exemplo, 3 elevado a menos 2. Como é que você resolve 3 elevado a menos 2? É só, já que esse 3 é um 3 inteiro, ele é uma fração de 3 elevado de 3 sobre 1. Então você inverte, fica 1/3, em vez de ser a menos 2, fica ao quadrado, certo? Então aqui é a mesma coisa. Então a elevado a menos k é a mesma coisa de 1 sobre a elevado a k. B elevado a menos k é a mesma coisa do que 1 sobre b elevado a k. E como é que nós resolvemos a fração? Essa aqui é uma fração de duas frações, certo? Como é que se resolve esse caso particular? Multiplicamos o de cima com o de baixo e os números que estão aqui no meio. Então, b elevado a k vezes 1 é b elevado a k e a elevado a k vezes 1 é a elevado a k. Então, ficamos com esse termo aqui. b elevado a k sobre a elevado a k, que aí é igual a b sobre a elevado a k. Então, é a demonstração dessa propriedade para resolver expoentes negativos com números racionais. E agora, para finalizar, depois de tanta letra, tanto a, b e k, ver na prática, ver com números, como é que é a resolução de cada uma das propriedades, certo? Então, depois das propriedades, agora alguns exemplos utilizando números para a gente visualizar melhor o que já foi estudado, certo? Então, primeira propriedade, nós temos ali 3/7 elevado ao quadrado. Aí, como é que faz? Vamos passar esse quadrado para cada um dos termos. Então vai ficar 3 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. E resolvemos cada um dos quadrados. Vai ficar 9 sobre 49 e finaliza. Outra propriedade aqui, temos 2/5 elevado a zero. A gente tem que lembrar que 2/5 não são aí dois números, é um número racional. E qualquer número elevado a zero é igual a 1. Aí finaliza já. Outra propriedade aqui é, no caso, a multiplicação com base igual. Então a base é 2/3. Então temos 2/3 elevado ao quadrado vezes 2/3 elevado ao cubo. Repetimos a base e somamos os expoentes. No caso 2 e 3. E aí somando fica 5. Então vai ficar 2/3 elevado à quinta potência. Aí passamos essa quinta potência para cada um dos termos, ficando com 2 à quinta sobre 3 à quinta. E aí obtemos o resultado de 32, que é 2 à quinta, sobre 243, que é de 3 à quinta potência. E a nossa última propriedade, que é o número racional elevado a um expoente negativo. E aí nós invertemos o numerador com o denominador, nós temos 4/5 elevado a menos 2. Então, se a gente inverter, vai ficar 5/4 elevado ao quadrado. Aí nós passamos esse quadrado para cada um dos termos, fica 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, resolvendo 25 sobre 16. E finalizamos os exemplos. Estudos, junto com a videoaula, vocês recebem semanalmente um material com questões, lista de exercício. Então, boa resolução, um abraço e até uma próxima.